Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lia, muito prazer. E aqui Lia Maia para o Interação Cristã. Gente, eu tô muito feliz porque hoje o assunto vai ser muito legal. O assunto desse vídeo que vamos falar nesse vídeo vai ser muito interessante. Inclusive, já queria fazer um tempinho aqui pro canal. Tava sumida, mas voltei. Vambora, gente, voltei com tudo e eu espero que você possa nos acompanhar. Você que é visitante aqui no canal, você que é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Espero que você seja muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Então, vamos pro vídeo. E hoje, gente, como é um vídeo todo especial, eu vim trazer um resumão da primeira lição da Escola Sabatina. E, gente, aqui com o roteiro Team. Esse vídeo especial é muito legal, porque hoje eu vou dar um resumão da lição da Escola Sabatina dos adolescentes. Então fica aí pra você poder acompanhar tudo comigo. Mas antes vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Você estudou sua lição? Se você está nesse vídeo deve ser por causa que você não estudou, deixou tudo pra última hora. Fica de boa que eu vou te salvar com esse resumão e com um resumo simples de entender e magnífico que vai te salvar. E hoje eu vou entrar. E essa lição fala sobre 2 milagres que aconteceram a quase a mesma hora. Bom, primeiro sobre a experiência da mulher com a hemorragia e também da cura da filha de Jairo. Então a lição de Escola Sabatina vem falando sobre esses 2 milagres, vem falando sobre essas 2 ocorridos que aconteceu e que esses 2 milagres que foram tão tocantes, que foram uma história realmente que foi muito boa de estudar, gente. Uma história que realmente é muito tocante, que a gente olha assim e vê, nossa, que história linda, que história maravilhosa que foi essa da Escola Sabatina dos adolescentes. Bom, a lição da Escola Sabatina, como eu tinha dito antes, vem trazendo 2 histórias, que é a cura da filha de Jairo, né, um milagre, né, que Jesus tinha feito lá com a filha de Jairo, e com a história do fluxo da mulher do fluxo de sangue, ou então a mulher da hemorragia. Essa história da mulher do fluxo de sangue vem falando de uma mulher que sofria há 12 anos. 12 anos ela sofria com esse fluxo de sangue, né, com essa hemorragia dela. Então, era um tempinho, né, um tempão no caso, que ela já sofria com isso. E nisso, ela ouviu falar de Jesus, né, gente, mas, né, antes de falar tudo que aconteceu, tudo, eu vou falar, né, como que aconteceu, tudo, mas vocês vão entender. Era 12 anos que aquela mulher estava sendo excluída. 12 anos que aquela mulher se sentia solitária. Porque as pessoas naquela época consideravam uma pessoa que tinha doença uma pessoa impura, uma pessoa imunda. Então toda vez que viam alguma pessoa com alguma doença, falam, olha, olha, imundo, olha, impuro. Ai, não cheguem perto dele porque tem doença. Então, gente, era uma coisa, sabe, tão triste, sabe, da gente olhar, tão triste da gente ler por conta de uma mulher que tinha doença que era rejeitada por uma sociedade inteira. Aquela mulher era rejeitada, era solitária, não podia abraçar, não podia entrar nos templos. Então ela sempre viveu uma vida, imagina, ela sempre viveu uma vida solitária. Sempre viveu. Mas agora quando ela ouviu que poderia ter alguém que poderia curá-la, que poderia ter alguém que poderia libertar, sabe, ela daquela doença que atormentava ela a vida inteira. Imagina a felicidade ou a fé, a esperança que aquela mulher deve ter tido, né? Porque ela ouviu falar de Deus, então eu acho que naquela hora ela pensou bem assim, será que esse homem realmente pode me curar? Será que esse homem realmente é o homem que pode me dar a cura? Então ela teve essa curiosidade e ela também teve essa esperança de que sim, isso poderia ser real e de que sim, esse homem poderia curá-la. Ela teve fé. E com isso, eu vou ler esse versículo com vocês. Está aqui em Marcos 5, 27. Acompanhe esse versículo comigo que eu quero que você lê. E se você tá com a lição de Escola Sabatina aí, acompanhe aqui no verso para memorizar que tá aqui também, tá bom? E aqui em Marcos 5, 27, diz bem assim. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava,
Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Calma aí, mas corta essa parte, produção. Gente, então assim, imagina o quanto aquela mulher teve uma fé assim incrível, incrível mesmo. Por quê? Olha essa parte bem aqui. Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Ela não fez uma pergunta, ela não estava com dúvida. Ela falou, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Ela estava afirmando nessa frase. Ou seja, ela tinha essa certeza no coração que ela poderia, que ela seria sim, poderia sim, e que sim, ela seria curada por Jesus. Sabe o que Deus disse? O que Jesus disse? Quem tocou-me? Quem foi que me tocou? Ele perguntou isso na frente da multidão inteira. Aquela mulher obviamente ficou com medo. Por quê? Porque, gente, quem não ficaria com medo? Você acabou de tocar nas vestes de alguém e a pessoa pergunta quem tocou. Ela ficou com medo, mas ela disse assim, foi eu. Eu que toquei. E aí Jesus disse... Jesus sentiu, apenas pelo toque daquela mulher, a fé dela. Por um toque, ele sentiu a fé dela. Então imagina que a fé dela não era nem um pouquinho pequena. Então Jesus disse assim, eu senti um toque de fé. Filha, vá em paz, pois tu já foi curada. Ela foi curada pela fé dela. Não foi porque ela tocou nas vestes de Jesus, mas sim foi por causa da fé dela. Sim, obviamente, tocar na veste de Jesus ajudou muito ela a ser curada, até porque foi o poder de Jesus também. Mas o principal foi que ela não perdeu a fé dela em nenhum momento. Ela permaneceu firme com a fé dela e com a esperança que ela poderia ser curada, e ela foi curada por isso. Então essa é uma das principais lições que a gente pode tirar dessa história em específico. Mas, como ainda não acabou, vamos agora para a história da filha de Jairo. E quando tudo isso acontecia, né, da história lá da mulher e tudo, Jesus estava, depois disso, se direcionou até, no caso, Jairo estava desesperado, porque ele já tinha pedido ajuda de Jesus, ele estava lá implorando para Jesus ajudar a mulher. E aí, com isso, Jesus estava a caminho, estava preocupado, porque Jairo, ele era um dos líderes lá da sinagoga e tudo. E aí, então, Jesus, né, ele chegou e estava a caminho, né? Quando Jesus ouviu bem assim, de alguma pessoa lá, ele ouviu bem assim, precisa mais não. Porque acho que foi tarde demais, né? Tá sendo tarde demais. Que a filha de Jairo já morreu. Imagina, né? O pessoal desesperado ali, esperando Jesus chegar, né? Quando Jesus chega lá, a filha de Jairo está morta. Aí o pessoal vai lá, avisa pra Jesus. Jesus, a filha de Jairo tá morta aqui, não tem mais como, chegou tarde demais e tudo. Sabe o que Jesus fala? Não, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Aí o pessoal pensava, nossa, apesar da posição privilegiada do pai, né, que ele era um dos líderes lá da sinagoga, isso não era pouca coisa não. Apesar da posição privilegiada do pai, isso não poderia, né, salvar a filha dele. Jesus vira e fala, ela não está morta, meu querido. O pessoal fica assim, riram da cara, não riram da cara, né? Mas o pessoal meio que riu, né? Rir, no caso, é a expressão, né? Que eles estavam, né, de surpresos. Eu falo, não, ela não está morta, ela está dormindo. O pessoal ficou assim, tipo, sem entender nada. Quando Jesus chega lá, se aproxima da menina e fala bem assim, levante-se, menina. Menina, levante-se. Gente, não é que a menina de 12 anos se levantou? E aí, a menina de 12 anos se levantou, todo mundo ficou de boca aberta lá, eu tava em choque, né, gente? Quem não ficaria em choque? A menina morta se levantou.
Gente, tudo isso prova que tudo foi questão de paciência e questão de esperar. Não só de esperar, né? Mas também de ter, sabe, fé. Entendeu? Porque, gente, no caso da filha de Jairo, ninguém mais tinha fé. Todo mundo já tinha perdido a fé. Todo mundo já estava, sabe, perdendo a fé. Todo mundo pensava, nossa, não tem mais salvação, isso aqui nem tem mais jeito. Jesus nem tem que incomodar Jesus com isso, porque ela já está morta. Quando Jesus tinha recebido a notícia, né, que ela estava morta, o pessoal falou, mas nem precisa se incomodar, que ela já morreu. Mas Jesus prova que tudo é possível. Quando Jesus chega nos lugares, quando Jesus chega no ambiente, tudo muda. Parece que tudo tem algum jeito, tudo tem como acontecer. E assim como na situação da filha de Jairo, né, que no caso dele estava todo mundo sem esperança, Jesus foi lá e fez que aquilo acontecesse. Aquela mulher também estava cansada de esperar. Aquela mulher estava, no caso dela, ela tinha esperança, no caso, né? Mas aquela mulher estava cansada do tanto que ela sofria e ela teve esperança, ela teve fé e ela conseguiu ser curada. Naquele caso, não estavam sem esperança, não tinham esperança alguma de que Jesus, sabe, eles estavam sem, sabe, sem pensar, sem cabimento para pensar que Jesus poderia curá-la. E Jesus curou e aquela menina se levantou e provou, sim, que Jesus poderia fazer o impossível ser o possível. E sabe, Jesus curou as duas. Jesus curou a mulher quando tudo parecia ser demorado. E Jesus ressuscitou a menina quando tudo parecia ter acabado, sabe? Jesus ainda tem o poder de curar, restaurar e ressuscitar. O tempo de Deus nunca falha. Não importa o tempo que for necessário, mas o tempo dele é o mais importante. Sabe por quê? Porque o tempo dele é o único tempo que nunca falha. É o único tempo onde pode haver cura. Onde a gente pode olhar e pode sentir a fé. Onde a gente pode olhar e pode ter esperança que o impossível pode ser possível. Essa história da lição da escola sabatina dos adolescentes, essas duas histórias do roteiro Tim vem mostrado pra gente, no caso mostrou pra gente o quanto que é importante a gente manter a fé, o quanto que é importante, sabe, a gente ter essa esperança de que tudo pode ser possível. E também de que Deus, ele é incrível, porque o poder dele é grandemente. Não importa se você estava como aquela mulher que estava cansada de esperar, que talvez você esteja cansada hoje, cansada de esperar, cansada de ser excluída, cansada de ter esse sofrimento no seu coração. Jesus deu a cura a ela e pode dar a sua também, porque ele ainda tem esse poder grandioso de curar as pessoas. Não importa se você talvez possa estar na sua vida espiritual morta, ou pelo menos você acha que está morta na sua vida espiritual, mas Deus pode te ressuscitar, porque ele ainda tem o poder de te ressuscitar em meio a dificuldades. No momento que você pensa que está morta, Jesus vai lá e te ressuscita. No momento que você pensa que não tem mais solução, Jesus vai lá e mostra que tem solução. No momento em que você pensa em que parece que Deus te esqueceu, parece que nada tem solução, ele vai lá e te dá a solução. Ele vai lá e demonstra e fala, filha, eu tô aqui, eu não te esqueci. Não importa o que aconteça, eu sempre vou estar disposto, de braços abertos, a te abraçar, a te acolher e a te dar o que for necessário para que você seja feliz de uma maneira certa. Escolha hoje viver essa vida com Cristo, viver esse incrível amor em que Ele tem por nós. Que Ele vai te dar cura, Ele vai te ressuscitar se for necessário e Ele vai te dar esse tanto doce, tanto lindo amor em que Ele sempre tem por todos nós. E é isso, eu espero de coração que vocês possam ter gostado desse resumão aqui
né, da lição da escola sabatina, né, do roteiro Teen. E eu espero que você também tenha estudado a lição, né? Que você possa ter entendido com esse vídeo a lição. E não foi só um vídeo, também foi um vídeo de pregação misturado com as histórias aqui que falou sobre aqui na lição. Que você possa ter gostado. E comenta aí embaixo se você quer mais vídeos assim. Beijinho, tchau, tchau!